nessa noite. Amém? Eu acho muito poderoso o texto que o mano leu em Levítico 6,13, que ele fala: o fogo arderá constantemente no altar e jamais se apagará. E um versículo antes, o versículo 12, fala que todos os dias o sacerdote punha a lenha e conservava o fogo no altar. Veja, cabe a nós como sacerdotes abrirmos o nosso coração e através da palavra, através da oração, através da busca ao Senhor, é que nós preservamos esse fogo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra bem breve com você, de jovens que não só foram diferentes, mas que fizeram a diferença. E eu quero compartilhar 3 princípios básicos do porquê que eles fizeram a diferença. Eu sei que as pessoas falam, jovem é assim mesmo, jovem é inconstante, jovem oscila muito. Nem sempre, nós temos jovens da Bíblia que não oscilaram. Um deles é o próprio apóstolo João, que os historiadores dizem que ele tinha quase 17 anos, cerca de 17 anos, quando ele conheceu o Senhor Jesus, quando ele foi andar com Jesus, e os historiadores dizem que ele tinha quase 100 anos, quando ele estava caindo no espírito lá na ilha de Patmos. O cara teve um encontro tão maravilhoso, o apóstolo, com o Senhor, que prenderam ele numa prisão máxima, e aonde colocava ele numa cela, ele abria uma célula. Falava, não, aqui ele está incomodando bastante, colocava ele na outra cela. E nessa cela, ele abria outra cela. O homem não parava, ele ficava falando. Eles falaram, não tem como, não tem o que fazer. Nós vamos colocar ele em outro lugar. E colocaram ele numa ilha bem segura, chamada a Ilha de Patmos. Por quê? Porque ele era um homem cheio da presença do Senhor. Ele não era um homem que simplesmente queria ser diferente, mas que queria fazer a diferença. Nós temos 3 tipos de pessoa, fala assim comigo, 3 tipos de pessoa. A primeira delas é que a Maria vai com as outras, é chuchu, tudo contamina, tudo incentiva ela. Você sabe, chuchu não tem gosto, no que colocar ele fica o gosto daquilo. E tem crente que é o crente chuchu, Maria vai com as outras. Por que você fez isso? Não sei, minha amiga fez, todo mundo está fazendo. Não é todo mundo está fazendo. Você não é, dizia minha mãe, você não é todo mundo. Então, tem cristão que ele está dentro da igreja, mas se ele está dentro da igreja, ele está levantando a mão, ele está adorando, ele está orando, ele vai para a escola, ele vê as pessoas fazendo as coisas lá, ele vai fazer as coisas lá. E ele fica nessa oscilação. Então, tudo que fazem, ele faz atrás. Já tem um cristão que não. É um cristão que ele decidiu ser diferente. Não estão fazendo, mas eu não vou fazer. Estão bebendo, mas eu não vou beber. Estão prostituindo, mas eu não vou prostituir. Estão fumando, mas eu não vou fumar. Glória a Deus, já é diferente. Estão ficando com um monte de gente e pegando baba de tudo que é pessoa aí. Mas eu não vou pegar baba, porque minha boca é santa. Minha boca foi feita para louvar o Senhor. Mas tem um terceiro tipo de cristão, que é o cristão que não só é Maria vai com as outras, ele não só é diferente, mas o dia que ele conheceu Jesus, ele tomou uma decisão arrojada. Ele falou, eu nasci para fazer a diferença. E essa palavra que eu quero compartilhar com você é isso. Jovens que decidiram não somente ser diferentes, mas decidiram fazer a diferença. E aí fica a pergunta, como diz o meu amigo César, não precisa responder. Mas qual jovem você tem decidido ser? Talvez você tenha sido jovem, Maria vai com as outras. Talvez você tenha sido jovem que tem sido diferente. Mas hoje o Senhor está te convidando para não somente ser diferente, mas para fazer a diferença. E acredite, se você está aqui hoje, a palavra de Deus quer falar com você. Porque o que eu vou pregar aqui está escrito na palavra do Senhor. Não é o que eu acho, não é a minha opinião, é o que está escrito. E se você chegou aqui como jovem que tem sido Maria vai com as outras, ou que somente tem sido diferente, eu tenho certeza que até o final desse culto, você vai decidir ser um jovem que irá fazer a diferença. Porque foi para isso que nós somos chamados. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz que no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido. Eu tenho um texto que eu carrego sempre comigo no meu coração, quando vem a adversidade, quando vem a tentação, quando vem as lutas, que é Romanos capítulo 1, versículo 1, que diz assim,
Meu nome é Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Você sabe, eu trabalhei 2 anos de Uber. E pensa num negócio que é uma tentação infernal, é trabalhar de Uber. Porque eu trabalhava de madrugada, de dia eu trabalhava no emprego, de madrugada eu trabalhava de Uber. O que aparecia de droga, o que aparecia de mulheres prostitutas querendo pagar a corrida de outra forma, o que aparecia de dinheiro para mim fazer coisa errada, de dinheiro para mim ficar querendo levar em biqueira, muitas coisas, muitas propostas o inimigo fez para mim. E todas elas eu falava, Senhor, me socorre, porque eu não só quero ser um crente diferente, eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser só mais um na sociedade, eu quero fazer a diferença. Eu nunca quis vir para os caminhos do Senhor, mas já que Ele me quis nos caminhos dEle, eu vou fazer a diferença. E aqui eu não estou falando de alguém que é perfeito ou quer ser perfeito, que perfeito só existiu um, que foi Cristo, e ainda mataram. Mas é de alguém que decidiu, eu vou fazer a diferença. Eu vou marcar muitas pessoas pelo Evangelho da graça de Deus. E o desejo do coração de Deus também é que você seja um jovem que vai marcar a vida de muitos jovens. Você sabe, nós vivemos não só numa geração, que eu não vou falar da geração, porque é algo muito, talvez inalcançável para nós. Mas eu vou te falar de uma cidade chamada Morretes, que tem muitos jovens sem visão, jovens desesperados, jovens desesperançados, jovens em depressão, jovens querendo se matar, jovens que não têm família, jovens que a família está desestruturada, e Deus quer usar a mim, e Deus quer usar a você para restaurar a vida dessas pessoas. Tem muitas coisas que eu e você passamos que não sabemos o porquê, mas uma coisa eu tenho certeza, vai cooperar para o nosso bem. Você pode perceber, a pessoa que teve um vício de droga, Deus sempre coloca, quando ela é liberta, pessoas que tiveram vício de droga para Deus usar. Uma pessoa que sofreu com prostituição ou já foi abusada, quando ela é restaurada, Deus coloca pessoas da mesma maneira para ela ser usada como canal de restauração. Sabe por quê? Porque Deus usa tudo aquele mal que aconteceu conosco, que não foi a vontade dEle, para usar, para restaurar pessoas. Por isso, você não é qualquer um. Você é luz, sal dessa terra, luz desse mundo, separado e escolhido. Ah, pastor, mas a idade que eu tenho é muito difícil ser constante. Não. Se você pegar a Bíblia inteira, Deus só chamou jovens. Todos eles que Deus chamou, que fizeram a diferença, eram jovens. E eles guardaram um chamado, guardaram uma convicção. E eu vou começar falando de um jovem que guardou esse chamado, um jovem chamado Daniel, que ele tinha um espírito chamado espírito de excelência. E os historiadores dizem que ele tinha cerca de 15, 16, talvez para 17 anos, porque oscila nesse tempo de 3 anos aí, 15 ou 16 ou 17. Então, como não está na Bíblia, é um achismo, então eu prefiro não dar a certeza da idade. Mas era entre 15 a 17 anos, quando ele foi levado ao cativeiro e participou dos manjares do palácio do rei Nabucodonosor, tanto ele como os amigos dele, mas ele decidiu não somente ser diferente, mas ele decidiu fazer a diferença. E fez a diferença no reino mais poderoso que existiu na época. Sabe por quê? Porque ele decidiu ser um jovem guardado do Senhor. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, se quase ficamos sem voz no começo, imagine no final. Aleluia. Espero que se você chegou aqui oprimido, você saia daqui desoprimido, cheio do Espírito Santo. Porque você sabe, crente cheio do Espírito Santo, ele libera a palavra da fé. Amém? Daniel, capítulo 1, versículo 5. Quantos estão comigo? Dá um glória a Deus. Quantos estão, glória a Deus? Dá um aleluia. Amém, irmão. Eu vi o mano fazendo um negócio aqui, eu fiquei com a inveja santa. Quero imitar ele no final. E quero que você imite também, levante cadeira, jubile, porque se tem uma coisa que alegra o Senhor, é quando Ele vê os seus filhos jubilando. Você sabe, deixa aberto em Daniel 1:5. Mas tem um texto na palavra do Senhor, lá em Salmos 35, 27, e ele fala assim: cantem de júbilo, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, aqueles que têm prazer na sua justificação, porque o Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo. E ele fala assim, ó, cantem sempre, jubilem.
Jubilar, para quem não sabe a palavra bíblica, é como um torcedor de torcida organizada. Os caras pulam, levantam, só não arranca a banqueta porque é grudada e bem parafusada. Mas eles levantam, até o cônjuge, se for meio magrinho, eles levantam e começam. Quando o time deles faz gol, então o negócio pega fogo. Só que o nosso time já fez gol, já ganhou. Nós jogamos no lado do time de Jesus. E isso para nós tem que ser motivo de muita graça, de muita alegria. Acredite, essa é uma das reuniões mais importantes dessa cidade. Porque é uma reunião onde está se compartilhando a verdade verdadeira, a palavra de Deus. Porque 2 Coríntios 13:8 fala assim: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Aqui você está mudando o seu setor de crença. Você sabe, toda cultura é resultado de uma crença. E toda crença é resultado dos seus mensageiros. Por isso Deus levantou muitos mensageiros aqui para mudar a cultura e a crença dessa cidade. Se nós estamos morando numa cidade que é mencionado, que tem muitos crentes, mas só são crentes, eles vão ouvir falar de um povo louco. Um povo que é cheio do Espírito, que é cheio do poder, que é cheio da unção, que vai liberar vida na família, vai liberar. Irmão, imagine você, jovem, está lá teu pai e tua mãe se xingando, você chega no meio e fala: em nome de Jesus, espírito de contenda, sai da minha casa agora. Meu pai e minha mãe se amam e essa é a verdade, ponto. Imagina, meu Deus, irmão, pastor, será? Irmão, faz o teste para você ver. Você vai ver que glorioso que é. Ao invés de você se trancar no quarto e começar a chorar, se levanta e fala: eu não aceito. Vê o pai e a mãe chegando bêbado. Meu pai e minha mãe vai brigar comigo. Não se levanta, Zé Pilintra dos infernos. Aqui você não entra, vai para fora. Só entra o meu pai, só entra minha mãe, você não entra. Porque essa casa aqui foi comprada junto comigo, com o sangue do Cordeiro. Irmão, quando jovens cheios do Espírito se levantam para liberar a palavra, disse Jesus: as portas do inferno não podem prevalecer. Mas vamos voltar aqui para Daniel, capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Amém? Me ajuda. Glória a Deus, aleluia. Amém. Ui, 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 ai, ai, ai. Belisca o irmão do lado, dá um tapinha de... Não, estou brincando. Fala, irmão, você é crente cheio do Espírito. Fala, declara. Você faz parte de uma igreja pentecostal. Amém, irmão? Daniel, capítulo 1, versículo 5 diz assim: determinou-lhes o rei a comida diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, ou rogo-te, ou imploro, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias.
No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, entre todos, do reinado inteiro, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Ou seja, eles se tornaram os caras mais importantes do reinado e eles foram agora ficar perto do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes pergunta, os achou 10 vezes mais do que os outros magos, encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Olha só, irmãos, como Deus honrou esses jovens por eles terem se posicionado. A Bíblia diz aqui, Daniel firmemente se posicionou e não quis comer das coisas que o mundo oferecia, mas ele continuou comendo das coisas que Deus oferecia. E ele fez prova. Senhor, faz prova. Daqui 10 dias o Senhor vai ver a diferença. E olha só que poderoso. A Bíblia diz que eles eram mais sábios, inteligentes, espertos do que os próprios magos que tinham naquela época. E não era uma vez, 10 vezes mais sábio. Por isso eu quero te dizer, irmão, primeiro ponto, eu quero que você anote aí. Jovens que querem fazer a diferença, eles comem da comida certa. Você é aquilo que você come. Quem come comida egípcia, ele se torna egípcio. Quem come comida do mundo, ele se torna mundano. Mas quem come comida aqui dentro, celestial, espiritual, esse também se torna celestial, espiritual. Em alguns momentos o diabo vai usar pessoas para falar para você que você está perdendo tempo aqui, que tem que aproveitar a vida. Mas acredite, aqui é o lugar certo. Aqui é o lugar de restauração, de transformação. E é aqui que você vai ganhar sabedoria 10 vezes mais do que o mundo lá fora tem. Se você se fortalecer aqui, você vai ver que não só o seu corpo físico, como diz o texto ali, que eles ficaram robustos, mas a sua alma e o seu espírito serão alimentados. Não ache bonito. Ah, lá todo mundo está falando a gíria, palavrão, também vou falar. Cara, tá ligado, mano? Nada contra. Mas não é bonito, irmão. Bonito é você falar com classe, educado. Nada contra, já falei muito na gíria. Mas só estou dando um exemplo. Ah, estou ouvindo coisas que o mundo ouve, vou começar a ouvir também, porque agora está na moda. Você não é o povo da moda, você é o povo de Deus. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Pode pegar 10 amigos seus de escola e marca, faz esse teste daqui 5 anos, se eles não vierem para Jesus, o que será da vida dessas pessoas daqui 5 anos? Por ficar comendo comida egípcia, você vai ver o resultado. Eu fiz essa prova com os que andavam comigo. Os que não morreram estão presos. Os que não estão presos também estão um bagaço. Uns viraram noiado e outros estão em depressão dentro de casa. Sabe por quê? Porque eles decidiram comer comida do Egito. Graças a Deus, Deus abriu os meus olhos. E eu passei a comer comida espiritual. Mudou a minha vida, mudou meu casamento. Fui liberto das drogas, fui liberto dos vícios, fui liberto da prostituição, fui liberto de tudo que você possa imaginar. Porque eu mudei a minha alimentação. Parei de comer das comidas que o mundo oferece e comecei a comer a comida do mundo. Mas você veja, comer as comidas que o Espírito Santo oferece demora um pouco mais. Mas também o resultado, quando vem, ele vem 10 vezes mais. Porque às vezes você come, não está tendo resultado ficar na igreja, não está tendo resultado se firmar com Jesus, não está tendo resultado firmar no culto, na cela, ouvir a palavra. Parece que não está tendo,
mas algo está sendo liberado no mundo espiritual, uma consistência está sendo liberada no mundo espiritual. E você vai ver daqui a um tempo a diferença que vai acontecer na sua vida e a diferença que vai acontecer no mundo. Você pode pegar um exemplo dessas pessoas que vão para o encontro com Deus. O rosto deles na sexta-feira e o rosto deles no domingo. Que comida, que maquiagem lá fora deixa o rosto de uma pessoa como o encontro com Deus deixa. Porque não é o encontro com Deus, é a comida que eles comem por 3 dias lá. Essa faz total diferença. Porque a comida que você come vai produzir em você um novo metabolismo. Por isso você é aquilo que você come. E Paulo fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa aqui, ó, setor de crença. Se muda o setor de crença, muda aqui também. E quando muda aqui, muda também as nossas atitudes. Por isso eu quero te dizer, Deus está te chamando para viver um novo tempo. Não basta ser diferente, tem que fazer a diferença. Mas só faz a diferença quem come a comida espiritual, quem come a comida celestial. Ah, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, mas não precisa ninguém ver. Só que também você não vai crescer, você não vai avançar. Porque não é os outros que tem que ver ou deixar de ver. É você que tem que decidir mudar de vida. E quem muda de mentalidade, ele muda de vida também. E não tem a ver com a nossa força, tem a ver com dependermos da presença viva do Espírito Santo de Deus. Não é remédio, não é psicólogo, nada contra essas coisas. Deus permitiu, colocou no mundo, glória a Deus. Mas o que vai mudar a sua vida é a presença viva do Espírito Santo. Salmos 19:7 diz, a palavra do Senhor é perfeita e restaura também a nossa alma. Às vezes os irmãos vêm, pastor, fala com meu filho, com a minha filha, está triste, não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Está vazio da presença do Espírito Santo. Não está mais comendo a comida espiritual. Não está mais se robustecendo da presença do Senhor. Aí vai ficar fraco espiritualmente, desmaiar, talvez até morrer espiritualmente. Porque todo mundo, o corpo físico, se você ficar sem comer 1, 2, 3 dias, é uma coisa. Mas fica uma semana, fica 10 dias, você vai ver o dano que causa no corpo físico. Espiritualmente é a mesma coisa. Você pode ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, sem palavra, sem comunhão, sem presença do Espírito Santo, mas em algum momento começa a danificar a sua saúde espiritual, a ponto de você desmaiar. Você quer ser alguém na vida? Você precisa comer a comida certa. E olha, eu vou te falar, os países, todos os países de primeiro mundo, todos, são países protestantes, cuja cultura é o Evangelho, poder de Deus. A base desses países protestantes é a palavra do Senhor. E é por isso que tem a diferença nesses países. Mas Deus há de mudar também o nosso país, em nome de Jesus. Através da minha e da sua vida, vai se tornar um país protestante. E se não mudar o país, pelo menos que mude a nossa cidade. Que o povo não seja mais escravo da prostituição, das drogas, de tantas outras coisas que eu poderia mencionar, mas que sejam escravos do Senhor, em liberdade para viver. Não sou obrigado a não fazer, mas eu não quero fazer. Porque eu posso falar sim e eu também posso falar não. Eu não vou comer dessa comida egípcia, porque me faz mal. Eu vou comer da comida espiritual. Amém? Aleluia. Quantos querem prosperar em todas as áreas da sua vida? Amém? Não estou falando de dinheiro aqui, amém? Estou falando de todas as áreas. Como diz João ao amado Gaio, assim como é próspera a sua alma, que eles também prosperem. Então, se você quer, você tem que mudar a sua alimentação. Vamos abrir Salmos 1, versículo 1 ao 3 lá. Quantos estão me entendendo? Dá um glória a Deus. Aleluia. Os irmãos falaram que o culto passado eu apelei demais, então eu falei, hoje eu vou mais com classe. Porque quando eu falo algumas verdades, alguns não gostam. Então eu vou falar a verdade, mas mais devagar. Eu acho que aquele dia foi muito rápido. Aleluia. Quantos acharam? Dá um glória a Deus. Aqui eu quero te mostrar textos a respeito de alimentação, amém?
Olha o que diz Salmos 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 que é o importante. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Ou seja, come da palavra. Agora, olha o resultado de quem se alimenta da palavra. Versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não é algumas coisas, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque ele come da palavra do Senhor. E João, abre lá em João, capítulo 6, versículos 55 e 56. Falar para o mano já deixar no gatilho uns 2 louvor aí, para o final, para você fazer um momento de louvor aqui, que o negócio vai continuar pegando fogo aqui, amém? Quantos creem que o mano é ousado no louvor aqui? Amém? Então ele vai fazer o final para nós aqui. Eu visei ele muito em cima, agora eu vou avisar um pouco antes. Aleluia. Eu tenho esse defeito na minha vida, mas Deus há de me consertar, irmãos. Mas acredite, é uma oportunidade de crescimento também para os irmãos. João, capítulo 6, versículos 55 e 56, diz assim: pois a minha carne é a verdadeira, o que, irmãos? Comida. Que ninguém está falando de canibalismo, amém? Estamos falando de comer do próprio Cristo, do pão vivo que desceu do céu, amém? E o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Veja, não é canibalismo, mas é você comer de Cristo, se alimentar de Cristo e depender de Cristo e viver de Cristo, porque você se torna uma árvore frutífera. Talvez você, jovem, ouviu por muitos anos do seu pai, da sua mãe, que você não ia dar em nada, que você não presta, que você não vale nada. Pois eu quero te dizer que quem come de Cristo, ele não é essa árvore seca e infrutífera que seus pais falaram, mas ele é uma árvore frutífera, que foi chamado para dar muitos frutos e para florescer. Amém? Segundo ponto e penúltimo. Aleluia. Que o seu coração pegue fogo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Se existe a expressão que seu coração saia pela boca, que seja nessa noite. Que ele saia pela boca, em nome de Jesus. Que a boca fala que o coração está, que esteja cheio do fogo de Deus. Porque é fogo que você vai liberar sobre a sua boca. Mas jovens que querem fazer a diferença, eles fogem da aparência do mal. Jovem, adulto, adolescente, criança, pecado nós não enfrentamos, nós corremos, nós fugimos. Eu tenho dó de quem confia na carne. Não, eu já sou maduro o suficiente. Não, eu sei lidar com isso, irmão. Carne é carne e sempre será carne. Nós precisamos aprender a dizer não para as coisas do diabo. Foge. Tem dificuldade com pornografia? Foge. Tem dificuldade com redes sociais? Foge. Foge. Tem dificuldade com masturbação? Foge. Nós não enfrentamos essas coisas, nós fugimos dessas coisas. Nada contra. Paulo diz, tudo é puro para os puros, santo para os santos e impuro para os impuros. Para muitas pessoas o WhatsApp é uma ferramenta poderosa de construção, de edificação, de ganhar dinheiro, mas para muitas pessoas o WhatsApp é uma ferramenta de destruição. Facebook é uma ferramenta de destruição. Messenger é uma ferramenta de destruição. Cada um tem que avaliar qual é a sua fraqueza e não encarar a sua fraqueza, fugir. Eu sei que você aprendeu no mundo como eu. Não, você tem que encarar. Você não tem que encarar. Encare o vício para provar que você parou de beber. Esse é o mal do homem. Ele quer provar aquilo que ele já é. Adão só caiu no pecado, sabe por quê? Porque ele quis se tornar a imagem e semelhança de Deus
comendo fruto, mas Deus já tinha criado ele em mais semelhança. Tem jovem que se prostitui aí fora porque quer provar que é jovem diferente, quer provar que é livre. Não, eu vou beber porque eu quero provar que eu sou livre. Não, eu vou fumar porque eu quero provar que ninguém manda em mim. Não, eu vou usar droga porque eu quero provar que ninguém manda em mim. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa ter liberdade para dizer sim e para dizer não. Mas eu quero te dizer, do pecado, da aparência do mal, nós fugimos. Jamais nós encaramos. Você sabe, eu sou uma pessoa que eu fui muito envolvido com coisas erradas no passado. E quando eu me converti, eu fiquei um ano longe do bairro que eu morei a vida inteira. Sabe por quê? Porque o pecado batia lá na porta, no meu portão, para me oferecer as coisas que eu fazia e que eu usava no portão da minha casa. Falei, aqui não dá mais, eu vou se mudar. Ah, pastor, quer dizer que tenho que se mudar também? Não, estou falando que cada um tem uma situação. Que não adianta você se mudar da favela e a favela não se mudar dentro de você. Não adianta você fugir de um negócio, mas ele continuar no seu coração. Não estou falando de algo externo, estou falando de algo interno. Amém? Mas olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:22, abre lá. Já estou quase encerrando, aleluia, irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Irmão, quem decide pegar fogo é você. Então espero que você decida pegar fogo em nome de Jesus nessa noite. Quero ver jovem dançando aqui, correndo nesse salão. Irmão, você pensa que esse salão Deus deu à toa para nós? Não deu. Ele falou, meus filhos gostam de correr, de brincar, então eu quero dar um salão grande para eles correr, para eles brincarem aqui. Então pula, corre, celebra. Não se preocupe com quem está do seu lado. Seja livre. Por isso que uma das expressões é que o reino dos céus é das crianças. Porque criança não se preocupa com quem está à volta. Ela é livre. Nós temos que ser livres também. Mas olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Amém? E 2 Timóteo 2:22, abre lá. Olha o que Paulo está falando a Timóteo. Foge outrossim, ou outrora, ou sempre, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Você quer ser alguém consagrado ao Senhor? Você tem que andar com pessoas consagradas. Você quer ser alguém que sonha, que tem objetivo? Ande com quem sonha e quem tem objetivo. Não fica andando com quem só pensa num final de semana para frente, um palmo à frente do nariz. Só sabe falar de balada, de bagunça, de prostituição. Não, ande com pessoas que invocam o Senhor. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas também nós vemos outro homem que fugiu da aparência do mal, o próprio Daniel. A Bíblia diz que ele posicionou e falou, não vou me contaminar. Outro homem que fugiu da aparência do mal, José. A Bíblia diz que por alguns dias aquela mulher ficava assediando ele todos os dias. Mas ele fugia todos os dias da aparência do mal. Mas nós vemos alguém que não fugiu da aparência do mal e se lascou. Um homem chamado Esaú. Ele não fugiu da aparência do mal. E ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Nós vemos outro homem que não fugiu da aparência do mal, que era consagrado. Um homem que você já ouviu falar, Sansão. Mas porque ele não fugiu da aparência do mal. Falou que não podia beber vinho, ficava andando no meio do parreiral. Falou que não podia tocar em cadáver, também passava perto de cadáver. Em algum momento, sabe o que aconteceu? Porque confiou na carne, caiu. Quebrou a consagração. E sabe qual que foi o fim de Sansão? Morreu cego. Tem muitos cristãos dentro da igreja que estão cegos, porque têm decidido enfrentar a aparência do mal. Você não é forte o suficiente a ponto de vencer a aparência do mal. Na verdade, nós temos que ser forte o suficiente para dizer não para o pecado, para dizer não para a prostituição, para dizer não para esse mundo enganoso e deturpado e fugir. Você sabe, eu não bebo mais. E quando as pessoas vêm falar assim, você não pode mais beber, por isso você não bebe. Eu falo, não, sou fraco demais para beber, eu não sei beber. Isso não prova que eu sou menos homem.
Porque daí eles falam, então você não é homem, você não consegue beber. Eu sei que eu sou homem, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, eu tenho frutos que comprovam que eu sou homem. Mas eu não preciso provar nada para ninguém. Porque eu não sei beber, eu não vou beber. E isso não me diminui quem eu sou, não prova que eu não sou homem. Você entende? Mas quantos falam, não, eu quero provar que eu sou, então eu vou. Começa 1, 2, 3, quando vê, chapou o globo, largou tudo. Por um simples ato errado de querer provar para as pessoas. Quero te dizer, você não precisa da aceitação de ninguém. Que Deus já te aceitou em Cristo Jesus. Você é amado, você é favorecido, você é agraciado. E você não precisa provar nada para ninguém. E terceiro e último para encerrar, pode se colocar de pé. O mano já pode vir aqui. Jovens que querem, mas não desfoca, não desfoca. Jovens que querem fazer a diferença, não trocam o chamado por prazeres desse mundo. Sabe por que José reinou e governou? Porque ele não quis as coisas que o mundo ofereceu. Ele não quis minutos de prazer e por isso ele recebeu um trono. Mas tem muitas pessoas deixando de lado o trono que Deus ofereceu por causa de minutos de prazer. Jovens que querem fazer diferença, eles não trocam o chamado deles por minutos de prazer. Eu tenho certeza que todos aqui têm um chamado, todos aqui foram chamados pelo Senhor. Mas Deus está te convidando hoje a você não trocar por um prato de lentilha, não trocar por minutos de prazer, não trocar para ficar mandando ou recebendo nudes de pessoas. Porque isso aí cega e cega bastante. Deus preparou uma mulher para você, homem. Deus preparou um homem para você, moça. Porque Deus tem o melhor para a sua vida. Mas não fique por causa de uma simples foto. Beleza passa, mas caráter e chamado permanece. Quem tem caráter, ele preserva a unção. Mas quem não tem caráter, ele não consegue sustentar uma unção. Por isso que você vem entender, eu quero ter caráter. Porque o meu caráter vai sustentar a minha unção. Quantos querem ser cheios da unção hoje? Quantos receberam da palavra do Senhor? Então feche seus olhos, nós vamos orar. E o mano vai assumir aqui a parte do louvor. Pai, nessa noite,